A influencer Carol Portalupi, na sua rede social e falando de todos os assuntos que ela costuma apresentar, ela destacou algo importante. Não é um discurso teológico nem religioso, mas ela fala assim: a gente vive em um mundo em que as aparências têm muito poder. As pessoas querem ser um padrão. E ela diz: aprendi que temos de abraçar nossas diferenças. Ninguém precisa ser perfeito. Isso, uma jovem de 30 anos falando. Mas é interessante como nós temos, muitas vezes, sido afetados por esse padrão que a sociedade tem empurrado para a gente. E isso toma tempo da gente. Porque nós começamos a nos preocupar com cobranças que são feitas nesse mundo secularizado e até imposições de ideias e filosofias que se levantam. E a gente não percebe, mas isso vai influenciando a gente de tal maneira que a gente vai seguindo esses pensamentos. A doutora Gabriela Malziner diz: desconfortos físicos geram desconfortos psíquicos. Quando a gente fala dessas cobranças desse mundo que distrai a gente, que começa a empurrar para a gente uma série de cobranças, nós nos sentimos desconfortáveis, porque não há como alcançar tudo isso. E aí vem uma pergunta para nós aqui: até que ponto essas coisas estão tirando o nosso foco? O tempo que passamos preocupados com isso, o tempo que vivemos preocupados com isso, e qual problema isso pode nos trazer? Será que essas distrações estão se tornando prioridades para nós? Vamos para Deuteronômio, capítulo 6, versos 8 a 9. Começamos a nossa jornada aqui com Jesus. Deuteronômio 6, 8 a 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Agora, um pouquinho para frente, um pouquinho antes de Deuteronômio, o livro de Números, capítulo 15. Algumas folhas para trás, você vai chegar a Números capítulo 15. Versos 37, do verso 37 a gente continua lendo. Números 15. O texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam bordas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as bordas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, nem dos vossos olhos. Aí continua: após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E Deus continua: e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o que Deus diz aqui para o povo de Israel: cordão azul, vos lembrareis. Desejos do coração, cordão azul. Sinais na roupa, no vestuário, que eram costurados ali, estavam ali para lembrar do compromisso que eles tinham com Deus, mas também para lembrar que eles eram vulneráveis ao pecado. Nós somos vulneráveis ao pecado. Nós somos vulneráveis. A nossa natureza, e Deus sabe disso, a nossa tendência é mais para nos afastarmos de Deus do que para nos aproximarmos de Deus. Nesse primeiro dia da semana, nesse momento agora que você me escuta, a tua natureza está lutando para que você não tenha tempo com Deus ou não pense nas coisas de Deus. E até quando você se aproxima desse momento de comunhão com Deus, a tua mente é bombardeada com pensamentos negativos para te afastar de Deus. E coloca outras possibilidades,
outras distrações para você não buscar a Deus. Há uma luta gritando dentro de você para se afastar de Deus. Mas aí Deus diz, vocês são santos, são separados. Não esqueçam disso. E como é que eles faziam? Interessante que esses símbolos, essas tiras, cordões, eles ficavam pendurados na roupa mesmo, com cores, cor azul. E quando eles levantavam a mão para agredir alguém, vinham lá, a fita pendurada na roupa, e lembravam, opa, eu sou de Deus, eu sou do povo santo de Deus, não posso agredir os outros. E quando eles pensavam em colocar os olhos em situações negativas, em coisas proibidas por Deus, tinham as fitas que lembravam, eu sou separado por Deus. Deus queria que eles tivessem uma comunhão, lembrança, e se preparassem para vencer as suas tendências. Sinais, marcas, lembranças. Hoje nós não carregamos fitas penduradas na roupa, mas nós temos o Santo Sábado, que foi deixado por Deus como um símbolo de que Ele é o Criador e que nós somos criaturas. Quando nós paramos durante a semana e obedecemos a Deus, porque Ele assim decidiu, não foi ideia de homens, nem da igreja adventista, esse é um mandamento que foi colocado antes do pecado, lembra-te do dia do sábado para santificar. É uma lembrança de que você é santo, de que você não pode viver na trilha ou no trilho deste mundo. Quando você cuida da tua fidelidade, quando você vem a uma igreja, depois de atividades, ou diante de atividades, você está separando um tempo para Deus. E isso faz você lembrar que você pertence a Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, eu não posso, é longe, é difícil chegar à igreja, é difícil fazer as coisas. Deus te diz, separa um tempo como lembrança, para você não esquecer que eu sou teu filho. Eu sou o teu Deus e você é meu filho. Você é santo. Você não é como os outros que não me aceitaram. O texto que eu estou colocando aí, ele diz muito para nós. Olha comigo aqui. Todo cristão precisa estar constantemente de sobreaviso, vigiando cada entrada da alma, e olha o que diz aqui, em que Satanás possa encontrar acesso. Se a tua luta é um problema financeiro, se você tem tendências com questões financeiras, fique atento com isso. Fuja das distrações que estão te deixando vulnerável. Se o teu problema é promiscuidade, se o teu problema é lascividade, se você tem tentado até discutir com Deus com atitudes impuras, cuide com isso. Olha o que você está assistindo. Olha o que você tem trazido para a tua mente, para os teus olhos. Satanás sabe onde ele pode entrar. E ele conhece onde você é vulnerável. Se é questão de temperamento, se a questão é egoísta, ele sabe onde você é vulnerável. Cada um de nós é diferente. E aí está a grande chamada de Deus. Vocês são santos, fiquem alertas. E aí o texto continua. Ele tem de orar pelo auxílio divino, ser humano. Tem que clamar, ao mesmo tempo resistir resolutamente a toda propensão para pecar. Então essa propensão para pecar, ela não será vencida assim de maneira espontânea, de maneira fácil, num momento assim que você se levanta pela manhã, você é tentado e você... Não é por aí. Essa luta é muito grande. Paulo diz em Efésios, é contra os potestades das trevas. Por isso que nós temos que nos preparar para isso. E o texto continua, esse texto está na meditação matinal Exaltaio, de 22 de novembro. Pela coragem, pela fé, por perseverante esforço, ele pode vencer, o ser humano pode vencer. Mas de que maneira? Coragem, fé e perseverante esforço. Deus quer isso para você. E nós, como seres humanos, devemos fazer o quê? Deve lembrar-se, porém, de que para alcançar a vitória, o que tem que ser feito? Cristo precisa permanecer nele, e ele em Cristo. É exatamente isso que Jesus fala na parábola da videira, quando ele está próximo de ser preso e de ser morto, subindo para o Getsêmani, ele fala, eu sou a videira, quem permanecer em mim, esse dá muitos frutos. Permanência, e o texto termina, é somente pela união pessoal com Cristo,
pela comunhão com Ele, a cada dia, a cada hora que podemos produzir os frutos do Espírito Santo. E como é que isso acontece? Então vamos para o Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo 5. Olha só como tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento estão relacionados e falam a mesma linguagem. Gálatas está lá, cartas de Paulo, depois de Romanos, Coríntios, aí vem Gálatas, capítulo 6, versos 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. Mas vos digo, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E aí Paulo explica agora a mesma orientação, ele fala sobre o mesmo conselho, agora numa linguagem semelhante. Ele diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Olha a descrição do apóstolo aqui. Lembra o que Deus está dizendo? Vocês precisam perseverar, precisam estar alertas. Não se distraiam. Não permitam que as distrações separem você do poder, da fonte de poder que é Jesus. E agora Paulo explica para nós qual que é o grande desafio. Andar no Espírito, Espírito Santo. O que significa andar? Não é uma experiência passageira, não é uma experiência de segundos, não é uma experiência de um culto de uma igreja somente. É algo que continua. E quando você faz isso, o que é a tua natureza, que é a carne que Paulo fala ali? Ela está lutando contra você. Ela está dizendo, não vá à igreja, não leia a tua Bíblia, não ore, você tem que trabalhar, você tem coisas para fazer, você tem que ganhar dinheiro, você tem que checar as tuas redes sociais. A carne está fazendo isso. Satanás se aproveita dessa natureza. E o que você tem que fazer, diz Paulo, para não satisfazer a tua tendência natural? Lutar, militar, é uma guerra. Por quê? Porque a tua natureza está querendo que o Espírito Santo seja anulado, afastado. Mas o teu esforço, diz ele aqui, para que não façais que porventura seja o vosso querer. Ele diz, se esforcem, lutem. E muitas vezes alguns têm desistido, pensando, não dá mais para lutar. Então, por que isso acontece? E a gente precisa entender isso quando encerra essa mensagem. Então a gente volta para Mateus. Volta não, nós vamos algumas páginas para trás. Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. Por que a Bíblia nos orienta para seguirmos essa atenção prioritária e fugirmos das distrações? Mateus 24, versos 37 a 39. Está escrito o seguinte ali. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando isso. E o que Jesus está destacando aqui nessa explicação de Mateus 24, no discurso profético? Aí você entende, Jesus fala assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio. O que as pessoas faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não tem problema nenhum, é só uma rotina de vida. Mas qual que é o problema? E Jesus entra agora na sequência, explicando o problema. Até o dia em que Noé entrou na arca, e o que diz aqui? O que aquelas pessoas que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, que tinham uma rotina, que tinham uma agenda, que tinham prioridades além de Deus, que tinham se afastado de Deus, o que aconteceu com elas? E não o perceberam. Por que não perceberam? Faltou evidência? Faltou prova? Não. Eles viram Noé construindo algo que nunca havia sido construído antes. Noé não era engenheiro. Seus filhos muito menos. Ele não entendia navegação, não tinha esse tipo de situação ali. Mas ele construiu um enorme barco. E muitos ajudaram Noé a construir. Imagina que Noé, sem Cão e Jafé, 4 homens, sem ferramentas modernas como nós temos hoje, vai conseguir derrubar árvores daquele tamanho e cortar as árvores e construir um barco. É lógico que ele contratou carpinteiros. Mas quem foi que entrou na arca? Só Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Só. Não é isso? Ninguém mais.
8 pessoas. E aonde estão os carpinteiros? Aonde estão aqueles que arrastaram as toras, distraídos na rotina? Quem sabe atendendo um outro contrato de construção? Quem sabe na multidão também, bebendo e dando risada de Noé, para não ficar com a minoria? Distração. Aí veio o dilúvio. E eles se perderam. Jesus fala, vai ser do mesmo jeito na vinda do Filho do Homem. O que vai ser do mesmo jeito? Que as pessoas vão estar casando, bebendo? Não é isso que Jesus está dizendo. Elas também estarão distraídas e não verão sinais. E a grande mensagem é, e não o perceberam. Quem não percebe por quê? Porque está distraído. Porque está perdendo tempo com coisas fúteis e até com coisas que não são prioridades. Você não precisa trabalhar, você não precisa ter uma agenda, você não precisa ter compromissos, precisa. Mas você tem que pedir sabedoria para Deus, para organizar as suas prioridades. E Jesus está falando para aqueles que viveriam um pouco antes da sua vinda, exatamente para você e para mim. Nós estamos vivendo, conforme a Bíblia descreve, conforme as profecias proféticas descrevem, nos momentos finais da história deste mundo. Como diz o texto, estamos vivendo no tempo do fim. E cada vez estamos mais adormecidos, mais insensíveis. Qual o problema descrito por Cristo? Então você volta a alguns versículos. Mateus 24, versos 12 e 13. Diz ali, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a inimizade com Deus, o amor se esfriará de quase todos. Aonde está todo o problema desse povo que vive antes da volta de Jesus e que também viveu antes do dilúvio? A iniquidade, diz a descrição de Jesus, se multiplica. Você percebe? O pecado, ele não fica estagnado. Ele não fica pequeno, limitado. Quando ele não é detido, quando ele não é combatido, como diz Paulo, luta contra o pecado, contra a natureza. Ele se multiplica e ele vai se ajustando, se acomodando e se torna uma rotina. E aquilo que antes incomodava, não incomoda mais. Por quê? Porque você se distraiu, ficou vulnerável e foi conduzido. Mas aí Jesus diz, aquele porém, aí esse porém está aqui para dizer assim, muda a situação. Como é que muda? Aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Perseverar com o quê? Lutando contra a natureza pecaminosa, lutando contra as distrações, não só contra a natureza pecaminosa, mas contra as distrações. Esse texto do Desejado de Todas as Nações me encanta e me toca demais. Olha o que diz aqui Ellen White, página 25. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Eu tenho direito à salvação? Não. Posso fazer as maiores obras, ser a pessoa mais bondosa da face da terra? Eu não tenho mérito nenhum. E diante do diabo, das acusações de Satanás, eu estou perdido. Parece o fim, né? Desesperador. Mas o meu Senhor, o meu Cristo Jesus, morreu por mim na cruz do Calvário. Amém? Derramou seu sangue por mim na cruz do Calvário. Comprou e resgatou o reino deste mundo que foi usurpado por Satanás. E eu tenho o direito, em nome de Jesus, de ser transformado, de ser liberto. Ele me deu aquilo que era de direito dele. Por isso eu posso ser restaurado. Robson nasceu em 1735, filho de uma família muito humilde. Sua mãe o enviou para Londres para que ele aprendesse a profissão de barbeiro. Mas após a morte do pai,
Robson se tornou um alcoólatra e dali para frente se esqueceu dos princípios de Deus, daquilo que havia aprendido com a mãe e do seu compromisso com Jesus. Robson passou a viver de modo depravado. Numa noite ele estava alcoolizado, cambaleando pelas ruas, quando ele ouviu pessoas cantando hinos que ele havia aprendido na sua infância. Ele entrou no auditório e assistiu às reuniões do grande evangelista George Whitefield. Naquela noite, Robson entregou sua vida a Jesus. A luta foi grande, mas Jesus o transformou. E ele decidiu ser um pastor e se tornou um grande pregador. E não só um grande pregador, um compositor. Robson escreveu um hino resultado da sua confiança em Jesus e na certeza que as fontes do pecado não podem satisfazer o coração. Foi derrotado muitas vezes, mas pelo sangue de Jesus foi restaurado e transformado. Nós precisamos olhar para o Salvador e precisamos lembrar que Jesus está chegando, que a nossa natureza quer desculpas, quer argumentos para nos afastar da salvação. Mas em nome de Jesus, eu e você podemos ser restaurados nesta noite. E nesse primeiro dia da semana, nesse momento que você me assiste, você pode abandonar as distrações e buscar o poder de Deus para ser transformado, perseverar e estar preparado quando Jesus chegar para te buscar. Robson compôs o hino Manancial de Toda Bênção, que é o hino do Novenário Adventista número 326. E eu quero convidar você para cantar esse hino, lembrando que um dia Jesus transformou um alcoólatra e depravado em um servo de Deus, e pode transformar na sua vida. Vocês que estão comigo aqui, vamos cantar, e você que está em casa nos acompanha também. Manancial de Toda Bênção. Juntos. Manancial de toda bênção, o canto me inspirar. Igreja, nunca cessam, quero em alto som louvar, faz brotar-me novo canto dos remidos lá na luz, e teu servo faz o santo para louvar-te, ó Jesus. Faz dessa estrofe sua oração. Meus louvores, vocês, pois Jesus me socorreu. Amém, igreja? Ser levado para o céu. Juntos. Eu perdido procurou-me, longe, longe, já sem luz, condenado, resgatou-me, pra sangue, meu Jesus. Cada dia, cada hora, sou a graça devedor. Amém. Nunca fora, cantarei em teu amor. Eis minha alma vacilante, bem firme em teu amor. Faz-me justo, bom, constante, para sempre, ó Senhor. Quarta-feira nos encontramos aqui 19h30, para que Deus possa falar através da sua palavra a nós. Feche teus olhos, por favor. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos, Pai querido, pela palavra que nos alerta, pela disposição de nos fortalecer com o poder do Espírito Santo, com a presença do Consolador. Perdoa-nos, Pai,
pelas distrações deste mundo, pelas vezes que temos negligenciado estudar a Tua Palavra, ou passarmos mais tempo em oração contigo. Mas obrigado por nos alertar que precisamos lembrar de Ti, do compromisso, do concerto que temos contigo. Nos dá a Tua paz, um bom descanso e um abraço de Pai. Em nome de Jesus. Amém.